Hello, pessoal, tudo bem? Aqui a gente está começando o primeiro podcast do Orgulho Contra-Ataca. Eu estou falando aqui do nada, mas eu me chamo Alice e esse que está falando... Eu sou o Fernando Diego Cioli, mas você pode me chamar de Fernandinho. Para os íntimos. Isso, os pode me chamar de ouvintes Fernandinho. íntimos é Fernandinho. Isso. E a gente tá aqui, a gente tá começando o nosso primeiro podcast, que vai ser bem bacana pra vocês. A gente vai trazer muitos temas bacanas, bem diferentes, na verdade, de tudo que rola na cultura pop, né? E... O podcast, na verdade, ele começou com a ideia de falar sobre cultura pop, mas também falar sobre minorias, né? Falar sobre questões do LGBTQI, falar sobre questões das mulheres, né? Feministas e tal. E que a gente sabe que isso é muito atual, a gente sabe que isso está sendo muito discutido na cultura pop Isso. e tem uma necessidade muito grande da gente continuar dialogando e aprofundando esses assuntos, né? Isso, e a gente não quer mesmo ter barreiras, então a gente vai falar sobre negritude, vai Sim. falar sobre transfobia, sobre homofobia, sobre machismo, tudo pra gente, né, tá sempre engajado nesses temas, né, e também... Sempre se desconstruindo, né? Isso, e entendendo que o entretenimento também é político. Exatamente. Né? E muita gente veio com a história de que não é político. É só um filme. Não, é filme. A gente não fala sobre isso, né? E a gente viu bastante isso nessa época de 2018, da política, que muitas pessoas viram como a gente podia se espelhar no momento que a gente estava passando, em filmes, em séries, em quadrinhos, nas histórias que a gente lê, que a gente nem imagina que tem por trás ali um discurso democrático, um discurso de igualdade, né? E acho que isso também é bastante importante. As pessoas, elas... É tão engraçado, né, Fernandinho? Porque, assim, as pessoas direto falam, eu tô cansada, as pessoas só falam disso, só falam de feminismo agora, só falam de negritude, só falam não sei o quê. Mas quando a gente passa por essa situação, a gente vê a necessidade da gente continuar falando, né? Isso. E também a gente vai trazer aqui pautas que trazem filmes, séries, games, que trazem essas pautas, como também que invisibilizam as pessoas, né? É muito importante a gente também saber onde é que a gente está precisando entrar. Né? Com certeza. E é importante falar que do Estrela Polar, né? Que Isso. é a nossa casa, na verdade, né, Fernandinho? É o nosso blog, gente. A gente tem um blog no Povo Online que se chama Estrela Polar. Né? A gente tá lá desde 2016 trabalhando com esse tipo de pauta. E, Fernandinho, por que se chama Estrela Polar? Só explica bem rapidinho. Eu tava precisando desse nome, né? Como a gente também tem o nome incrível, que é o Orgulho Contra-Ataca. Sim. Eu tava precisando do nome e eu pensei, peraí, eu vou trazer... Eu queria primeiro falar sobre homofobia, né? Homofobia no mundo geek. Então eu preciso, né, empoderar, né, um personagem gay. Então eu escolhi o primeiro personagem gay dos quadrinhos, né, que é o Estrela Polar, que vem de X-Men. E então eu precisei trazer isso, né, pra dar e é um nome ótimo, né? Bem bacana, né, diferente. E o Orgulho Contra-Ataca, ele veio posterior ao Estrela Polar. O Estrela Polar começou com a ideia de ser uma coisa mais LGBTQI, mas agora ele, como incluiu a mim, né, que sou a privilegiada nesse sentido, eu sou hétero, mas eu falo abordo mais sobre questões femininas mesmo. E eu também, porque como eu sou negro também, né, então eu trouxe a negritude pra dentro do blog, eu não consegui não falar sobre isso, não falar sobre as pessoas negras, não falar sobre o negro dentro da sociedade. E aí, ano passado veio o Pantera Negra, aí eu já fiquei louco. E foi ótimo. A gente tá... É sempre bom a gente falar sobre isso, né? Sobre como é que a gente se vê no X-Men, como é que eu me vi no Pantera Negra, né? Como as mulheres se viram na Mulher Maravilha, né? E eu sou muito fã de personagens femininas. Eu acho que todo mundo sabe, todo mundo que me conhece sabe
quanto eu sou apaixonado pela Tempestade. Tem até uma tatuagem. Gente, o mais engraçado é que, assim, podcast ninguém tá vendo, né? Mas a gente tá se descrevendo aqui. Tem até uma tatuagem maravilhosa, gente, no braço. Depois eu mostro pra vocês. Depois diz o teu perfil do Instagram, né? Pro pessoal olhar essas imagens. Você vai saber como encontrar a gente. Tá? E aí o nosso blog ele é ligado ao podcast, então se você quiser saber sempre mais, dá uma olhadinha no nosso blog. Você pode encontrar ele no Povo Online também, ou pode ir direto, que é blogs.povo.com.br/Estrela Polar. E aí você vai ver as nossas matérias, nossas listas e também o nosso podcast, tá? O Orgulho Contra-Ataca. E agora... É importante a gente falar sobre o Fortaleza Nerd, né, que é o produto do povo nerd. Sim. Então, o Fortaleza, o Estrela Polar, e assim como o podcast Orgulho Contra-Ataca, ele vai estar dentro do projeto Fortaleza Nerd. O projeto Fortaleza Nerd é parceiro do povo, né? É um projeto que tem assim, ele é por definição algo para juntar produtores de conteúdo aqui do Ceará, né? Que a gente sabe que existe muitos produtores maravilhosos aqui. Com certeza. Mas que, infelizmente, a gente ainda não tem um mercado tão forte como o de São Paulo. E a gente precisa se unir para se fortalecer. Então, o Fortaleza Nerd é exatamente para isso. É para a gente fortalecer, a gente fomentar esse mercado que cresce, sempre está crescendo. A gente tem eventos aqui, mas... que ainda as coisas ainda não foram conectadas. Entendi. E a gente precisa conectar as coisas para crescer. E é exatamente esse projeto do Fortaleza Nerd. Não sei se você foi pro Festival Vida e Arte. Se você foi, você viu a apresentação desse projeto. Se não, você vai conhecer ao longo do tempo. A gente vai ter lançamento aí breve. Não vou dar a data ainda, mas já vocês vão ver o Fortaleza Nerd por aí. Fica ligadinho no Povo Online, né? No Vida e Arte do Povo também, que a gente vai mostrar pra vocês o Fortaleza Nerd. E Alice, o Fortaleza Nerd, ele traz a galera produtor de conteúdo, site e vídeo também, né? A gente inicialmente vai começar com a parte do site, né? Vamos agrupar vários conteúdos do Estrela Polar, de outros parceiros, que também não é melhor a gente ainda revelar os nomes. Que é surpresa, mas assim, da casa a gente já tem alguns, né? E aí a gente vai também fazer produção de vídeo, a gente vai estar no YouTube, então vai ter muitos parceiros aí do YouTube. Eu já posso dizer que o Bacon Tástico vai estar, porque eu sou a Alice do Bacon Tástico também. Então, vai ter também produção de vídeos originais e de parceria mesmo de vários canais. E se eu tiver um site muito bacana e quiser entrar em contato, eu posso entrar? É isso? Se eu estiver em casa, tiver um site super bacana, que tem um engajamento legal, eu posso contactar a gente? Pode sim. Eu acho que você entrando em contato com o Povo Online, com o Estrela Polar, né, comigo, Alice, do Bacon Tástico, você pode já saber mais sobre o Fortaleza Nerd, como é que funciona esse projeto. A gente está começando, é muito embrionário ainda, apesar de que é algo que a gente já está trabalhando há algum tempo. Como é um projeto meio grande, acaba que tem muitos detalhes que precisam ser resolvidos e tal. Algumas questões ainda pormenores mesmo, que precisam ainda ser resolvidas. Mas, né, logo vem a gente vem aí. E aí, se você quiser mais saber sobre esse projeto, pode mandar pergunta aí no blog, que a gente vai responder. Viu? E aí, gente, a gente trouxe aqui também o nome, né, do nosso podcast, que é o Orgulho Contra-Ataca, né? Que a gente vai começar falando sobre a pauta desse podcast, que não é tudo sobre Star Wars. A gente queria deixar claro que o nome, ele é mais uma alusão mesmo a Star Wars, mas que o sentido é trazer o orgulho de todas as minorias, de todas as pessoas que têm algo a dizer, né? Além do ser nerd, além do gostar de cultura pop, né? Então a gente vai falar sobre muita coisa, né? Sobre desses temas. E aí fica mesmo aberto a cultura pop
dentro desse nome, o Orgulho Contra-Ataca, né? O meu orgulho de ser negro, eu de achei ser gay, genial. e o orgulho da Alice de ser mulher e de todas as outras pessoas que vão passar por aqui, tá? Não vai ser só a gente falando direto, né? Até porque as pessoas vão ficar de saco cheio, né? Pelo amor de Deus, mais uma vez. Aquela, né? Não vamos se colocar pra baixo. Mas eu achei genial esse nome. Inclusive, eu tenho que ressaltar que foi o Fernandinho que criou. E o Fernandinho, ele é muito bom com o nome. Estrela Polar, muito bom. E Orgulho Contra-Ataca também. E é engraçado porque, assim, eu não sou exatamente uma grande fã de Star Wars. Ela vai contar pra gente depois. Então eu falo depois. Primeiro a gente queria falar sobre... primeira coisa que a gente queria falar, né? Era a primeira pauta... Star Wars. Porque a gente gosta mesmo de sabe, ser vanguarda, quebrar paradigmas. A gente fala uma coisa, depois se nega, e aí é isso aí. O nosso blog é o Orgulho Contra-Ataca, mas a gente não fala só de Star Wars. Mas o primeiro podcast vai ser sobre Star Wars, entendeu? Porque faz sentido. Faz sentido. Ao mesmo tempo de não fazer. Não fazer. É isso aí. É por isso que é legal, entendeu? Por isso que é legal. Então vamos lá, gente. A gente já trouxe algumas pautas muito pro blog, né, falando de Star Wars, principalmente por causa dos Últimos Jedi, que foi lançado ano passado, né, principalmente por os Últimos Jedi, que deu uma inovada muito grande nos filmes, né, na franquia, e chocou a galera, né. Trouxe personagens femininas fortíssimas, trouxe a continuação do trabalho do Finn, né? Negro, lindo lá na tela, né? Sim. E aí foi muito inovador, né? No ponto da franquia, né? Mas também houve alguns problemas, né? Principalmente com o público. A gente percebe assim que o Star Wars tem um público muito apaixonado, isso aí é sem dúvidas. Até porque é uma franquia muito grande, é uma franquia muito longínqua aí de tempo, desde os anos 70 e tal, e muito tradicional. A gente estava até discutindo antes aqui de começar o podcast, que por ser muito antigo ainda tem alguns problemas, algumas questões que a gente ainda vai discutir. Mas... por ser essa franquia que tem fãs muito apaixonados, existe também muitas pessoas que ainda são muito preconceituosas, né? E enxergar, por exemplo, uma atriz coreana e tal, ganhando um destaque, acaba afetando muitas pessoas de uma maneira que, né, não é legal, mas enfim... E acabou obrigando ela teve um haterismo muito grande, ela sofreu ataque nas redes sociais e acabou... cancelando aí o Instagram dela por um tempo, né? Isso, foi a Kelly Mary Tran, né? Que ela fez a Rose. A Rose. A Rose. Olha aí, eu tava confundindo já. Ela fez a Rose, né? Nos Últimos Jedi, né? Teve uma ligação muito forte com o Finn, né? Eles dois, provavelmente eles vão namorar no próximo, né? E tal. Eu achei fofo. Sim. Aí, foi bem... Me deu muita vergonha, sabe? Saber que ela tava no Instagram e recebeu ameaças de várias pessoas dizendo que o filme era ruim por causa dela. Nossa, velho. Aonde que uma pessoa tá no filme, ela é a atriz do filme, ela foi contratada pra fazer aquele filme, e ela fez o filme ficar ruim. Não tem direção, não tem roteiro. Não tem nada. Se ela estivesse assinando tudo, se ela fosse um Ben Affleck da vida... E outra coisa, é difícil uma atriz, assim, bastante nova aí, ela ter algum tipo de influência em qualquer outra dessas partes, assim, roteiro e tal. Sim. Então, não, gente. Não existe isso. E aí, em agosto, ela falou, né, abertamente, ela fez um artigo onde ela falou sobre ter saído das redes sociais, né, e aí ela falou algumas frases bem... difíceis. Por exemplo, ela falou assim, abre aspas, não foram as palavras deles, foi que eu comecei a acreditar nelas. Gente. E é isso mesmo. Eu acho que ela resumiu numa palavra exatamente o que a gente passa, né? De você tanto de escutar, né? Isso, ouvir, não. Essa pessoa não vai dar certo. Tu não vai dar certo fazendo isso. Né? Tipo, não é legal um personagem, você fazendo um papel de negro no teatro. Não é legal tu abrindo
canal no YouTube. Sim. Porque tu não vai conseguir fãs, porque tu não é, né, privilegiado ao ponto de conseguir fãs, né? E aí isso é bem exatamente o que a gente faz. É muito foda isso, porque existe aquele lance você não tem a capacidade de fazer, de ser... De se igualar às outras pessoas, porque a gente tem que sempre falar sobre privilégio aqui, né? E o privilégio tá sempre nos homens brancos, heterossexuais, cisgênero, né? E não é que essas pessoas... É engraçado quando a gente fala isso, as pessoas, já é negativo. Não é negativo, não é ruim você ser um homem hétero, branco, cisgênero. Não, é bom. É bom, é normal. Assim como você ser um negro homossexual... cisgênero, como, enfim, né? Como se tivessem vantagem. Só que você tem vantagens, você tá ali na frente. Então, assim, quando você se vê como uma barreira pra algo dar certo, porque simplesmente você nascer daquele jeito, isso é algo que afeta muito. Então, você escutar essas ofensas é algo muito forte. Sim. Hoje em dia, tenho um canal no YouTube e... Até então, assim, por um tempo na minha vida, eu não tinha mais escutado coisas tão machistas e pesadas. E no momento que eu estive tão exposta, e eu estive exposta a esse tipo de comentário, você fica muito abalada. E eu acho que foi um sentimento parecido, sendo que muito pior, né, do lado dela, assim, nem se compara. De discriminação mesmo. A pessoa diminui o seu trabalho, diminui o que você está falando, mesmo que o que você está falando tenha uma comprovação. Não é algo que está só saindo da sua boca de forma aleatória. Não, a pessoa sempre está duvidando da sua capacidade. E é exatamente isso. Principalmente porque o Brasil, ele tem um machismo que parece que não existe, ele tá velado, né? Então parece que o Brasil tem várias mulheres se dando super bem. Então no Brasil não tem machismo, né? Mas na verdade tem. A quantidade de barreiras que essas mulheres têm que enfrentar é a mesma coisa também com racismo, eu acredito, né, Fernandinho? Porque, não, mas tem negro rico. Sim, mas olha o tanto de barreira que essa pessoa teve que fazer até chegar. Então, na verdade, é o pai, que o pai é rico, aí a pessoa é filho de um pai que já é rico, né? Também eu fico muito incomodada com esse discurso da exceção. Porque, não, mas teve uma menina não, mas a Thaís negra. Araújo. Não é. A Thaís Araújo é sempre ela, em todos os lugares. Tem que ter mais Thaíses Araújos, né? E tem aquele lance também de tipo, mas tem uma menina que mora na favela, não tinha nada, menina negra, não sei o quê. Passou, é médica agora, passou em medicina, não sei o quê. Tá, beleza, né? Ótimo, maravilhoso que ela conquistou isso, mas ela... É só uma. Entre 1 milhão. Mas é porque as outras pessoas não se esforçam. Você não entende a vida de cada pessoa, né? Então, assim, essa questão de privilégios é algo muito forte, as pessoas não enxergam. E é exatamente esse privilégio que acaba fazendo com que as pessoas não tenham empatia com a situação de outras pessoas. Isso. E da causa dela também, né? E aí ela disse no artigo que ela começou a acreditar naquelas palavras. Ela falou assim, abre aspas, eu acreditava naquelas palavras, naquelas histórias, cuidadosamente elaboradas por uma sociedade que foi construída para defender o poder de um tipo de pessoa, de um sexo, de um tom de pele, de uma existência. Né? Exatamente isso que a gente tá falando, né? E aí, gente, o problema foi tão descarado, até descarado mesmo, porque em dezembro do ano passado, um grupo de direita ele afirmou ter usado bots para fraudar a nota de Os Últimos Jedi. Então, o filme chegou a ter 92% de negatividade no site. E esse assunto é bastante atual, Fernandinho. Esse negócio, o grupo de direita e tal, porque a gente passou por uma eleição onde teve muito fake news e a direita foi bastante acusada e as pessoas ficaram, até mesmo as pessoas que não são exatamente do lado do presidente eleito, né? Ficaram muito... Ele não. Ficaram bastante afetadas, assim, mas é só porque a direita faz coisa errada, né? A esquerda, entre aspas, não exatamente pessoas de esquerda que vão condenar esse tipo de prática,
a esquerda não faz isso, não sei o quê, mas é porque a gente vê realmente um conservadorismo maior da parte da direita, mas não necessariamente você vai ser alguém intolerante se você é de direita. A gente não diz que existe algo de errado você ter um posicionamento político de direita, você pensar na economia de uma maneira diferente da esquerda e tal. Mas a gente vê uma intolerância maior de um lado político. Mas existe sim na esquerda gente homofóbica, gente racista e gente machista. Sim. Só pra deixar bem que claro. Frauda as coisas, que eu acho que... Exatamente. Então, o meu maior problema com essas eleições e com o mundo atual são essas fake news mesmo. Como essa matéria, né? Um grupo de direita usar e eles não só usaram o bot, como eles afirmaram num grupo, né? O moderador do grupo afirmou. E ele disse assim: eu estou cansado de ver homens sendo retratados como idiotas. Houve um tempo em que quem governamos a sociedade e eu quero isso de novo. É por isso que eu votei a favor do Donald Trump. Gente, e é engraçado porque... Gente, o Paul Dameron é um idiota. O Finn é um idiota? Eu acredito que não, assim. Eu acredito que não. O Luke Skywalker. Até mesmo o vilão, ele teve um papel incrível, cheio de nuances no filme. Sim. Cheio de nuances. Ele não é mais o Sith que é só mal. Ele é um personagem muito mais parecido com o que acontece hoje na vida da gente. Existem pessoas que são boas e más ao mesmo tempo. É o que ele tá passando. Ele é incrível. Bom e mal ao mesmo tempo. E ele tá se descobrindo ali. E isso já é algo meio que padrão da própria franquia, porque o Darth Vader também tinha nuances. Isso é uma coisa muito bonita, né? O Luke também. O Luke trouxe essa... Mesmo sendo hétero, né? A gente acha, né? A gente acha, né? Pois é. Será que o Luke era gay e tal? Mas aí, o Luke, homem, figura masculina, figura cis, masculina. Ele tem essas nuances, ele era bonzinho, mas teve uma hora que ele tava sendo tentado pelo mal. Tinha essas nuances. Qual a diferença do Luke, né, da primeira trilogia pro Kylo Ren? Qual a diferença? Só porque um é mal, outro é bom. É a diferença. Não existe, o Kylo Ren é idiota. Exatamente. E eu acho que é incrível, assim... É incrível como as pessoas não sabem ler a própria franquia, não sabem ler, assim, a história, né? Porque, gente, Star Wars é a história de rebeldes, é a história de pessoas que estão se juntando contra um sistema político autoritário. E, assim, as pessoas acabam sendo o vilão da história, sendo o lado que você condena. Você pode adorar o Darth Vader, você pode adorar ele como um personagem, mas você não deve achar que o Darth Vader é um cara legal. Né? Ele não é mostrado como um cara legal, e eu acho que as pessoas têm que procurar ser pessoas legais. Eu acho que as pessoas não estão buscando hoje em dia ser pessoas legais, assim. Né? A gente percebe esse cenário que a gente vive onde as pessoas são extremamente violentas. Mas, enfim, então, esse é o problema. As pessoas não leem o próprio filme em si. Ele tá tentando passar uma mensagem pra você que você tá batendo de frente com ele, e algo que você é fã. E eu coloquei uma frase no blog que eu adorei. Aí eu quero ler aqui. Eu tô vendo agora o post, eu achei muito legal. Aí eu coloquei assim: e sim, existem muitas mulheres no elenco de Star Wars, Os Últimos Jedi, com papéis incríveis. Homens cometendo erros, outros sendo gênios. Se você não gosta de igualdade, você está no mundo errado. É isso, entendeu? É isso. É isso. E a gente vai começar a falar agora sobre o passado de Star Wars. Sim, vamos falar sobre a franquia. Então, como eu já falei, peraí. Como é? Explica pra gente. Eu acho que tem um vídeo no YouTube sobre isso, eu já vi. Se você quiser ver a Alice falando sobre isso. Mas a Alice não gosta muito de Star Wars. Eu vou... Conta pra gente. Eu sou contra Star Wars. Não. Na verdade, eu não consumi Star Wars por muito tempo da minha vida, assim. Pra mim passou e não tive necessidade de ver. Sim. E aí, a partir de um momento, há poucos anos atrás, há uns 5 anos, eu comecei a assistir os filmes de Star Wars. E aí, eu gostei, né? Eu acho que eu comecei errado também. Eu comecei pelo primeiro episódio, o episódio 1 dos anos 2000. O que acontece?
eu comecei pelo filme errado, eu acho. E acabei me desencantando. Assisti os outros? Assisti. Não acompanho a franquia no desenho, enfim, na animação, em quadrinho, em livro. Mas eu acho os filmes divertidos. Entendi. Mas eu não acho essas coisas todas. Não acho que seja esse... Oh, meu Deus. Pra mim, eu não tenho esse sentimento. Na verdade, Star Wars tá muito ligado à nostalgia e à infância. Né? Muita gente viu criança. Eu mesmo vi assistindo algum filme na SBT de noite, né? Eu criança, eu fiquei até tarde assistindo o filme. E eu só lembro do R2-D2 e do C-3PO. Eu amava eles dois, eu não entendi nada do filme, mas eu amava aqueles dois. Eles apareciam, eu ficava vidrado. Sim. E aí eu cresci e assisti principalmente a franquia Prequela, né? Que todo mundo odeia, mas eu gosto, porque foi quando eu era criança. E eu comecei a gostar de Star Wars justamente aí. E foi muito vendo no SBT, viu? TV aberta, porque eu não tinha TV a cabo, então era TV aberta e eu assistia, eu adorava. Né? Foi diferente pra mim, porque eu vi quando eu já era adulta, e eu vi um dos filmes que são considerados um dos piores, né, assim, pelo menos... Foi qual? Não tá entre os melhores. Qual foi? Foi o episódio 1. O episódio 1. Ele não é... Não. Ele não é Com exatamente... certeza, ele não é um dos melhores. E aí acabou que eu comecei, talvez, não me encantando muito. Mas quando eu assisti Nova Esperança... Eu achei um filme muito bom, assim, eu gostei bastante, me diverti assistindo. E hoje eu acho divertido assistir Star Wars. Eu assisto, assim, de vez em... Eu ainda não assisti o Han Solo e nem o Rebels, né? Aquele que é isolado, né? Rogue One. Rogue One, desculpa. E aí, eu errei, assim... Rebels é a série animada. É a série animada. A última série animada que teve, né? E The Clone Wars, né, vai ter continuação agora também. Que é uma série animada também. Também, outra série animada. Pois é, então... E aí, eu não acompanhei... Eu não acompanho sempre. Nossa, eu sou obcecada. Não, mas os filmes eu acho divertido. E exatamente eu posso falar sobre os filmes, e a gente estava falando, que como foi algo dos anos 70, tem ainda algo... Ainda tem algumas questões, né, Fernandinho? Isso. Tipo, o lance da Leia ter usado aquela roupa de escrava. No terceiro filme, no terceiro que é o filme. 6º episódio. Que todo mundo já tá cansado de saber. Todo mundo tá cansado de saber. A própria Carrie Fisher, né, comentou sobre isso, né? Se arrependeu, né? Disse pra atriz que faz a Rey. Na verdade, ela deu um conselho pra atriz que faz a Rey, né? Dizendo, olha, não façam... não deixe que você use um biquíni como aquele que eu usei no episódio 6, entendeu? E graças a Deus até agora a Rey não foi sexualizada demais. Não foi objetificada. Né? E aí também teve a questão também da Leia, né? Que era a personagem mais forte feminina da primeira fase, né, ali dos anos 70. Isso. Que ela também não era Jedi, mas ela tinha a força, né? Eles explicam, né, que ela é gêmea, né? Ela é irmã gêmea do Luke, né? Eles dois nasceram juntos e tal. Porém, né, nasceram juntos da Rainha Amidala, mas, porém, entretanto, todavia, a Leia, ela não é Jedi, mas o Luke é. O Luke pode ser Jedi, mas a Leia não. Mas os dois têm a força. Esquisito, né? Assim... Por quê? Eu queria ver a Leia com aquela roupa branca da Nova Esperança com um sabre de luz duplo. Queria muito. Então, é bizarro, né? Assim, você vê o quanto naquela época era uma questão muito mais naturalizada e tal. E como hoje a gente tem um outro quadro com a Rey. Eu acho que também houve algumas mudanças também nessa saga dos anos 2000 com a Natalie Portman, né? Sim, a Natalie Portman é muito forte no filme. Ela não tem... Ela, na verdade, não mostra se ela tem a força, mas ela é super guerreira, né? Ela aparece nos 3 filmes fazendo coisas legais. E ela tem um papel muito importante na saga, né? Ela é muito boa, o papel dela, né? Claro que não é tão forte quanto o Anakin. O Anakin e o Kenobi, né? Mas
né? Mas a gente é bom a gente ver assim, essas mudanças durante o tempo, né? E a gente vê que evoluiu bastante pro começo, mas tem muito a evoluir, né? Eu acho que ainda precisa, sim, de mais diferenças aí, mais personagens negros, asiáticos e, enfim. Sim. Eu acho até que, por ser Star Wars, eu acho que merecia ter personagens não binários, sabe? Personagens que tivessem o gênero fluido. Porque a gente já é alienígena. Então por que não coloca, sabe, pessoas diferentes, pessoas mais diferentes, né? Fica sempre naquela mesma, como se todo mundo fosse ser humano, né? E fosse uma coisa só dentro de caixinhas. Então abre isso, mostra uma pessoa humana, mas com gênero fluido também, seria legal, sabe? E eu acho, eu não sei muito discutir sobre isso, porque enfim, né, eu sou cisgênero, mas é algo que a gente também percebe que está muito apagado na cultura pop, assim, é algo estranho. Acho que nem existe. Eu não consigo ver um local onde a gente veja um personagem trans, né? Na cultura pop ainda. Assim, na cultura pop mesmo, assim, a gente tá falando, não é? A gente não essas vê. séries, assim, atuais, como Sense8, mas a gente tá falando de Star Wars, de Game of Thrones, de filmes de super-herói. Vingadores, entendeu? Tá ali no hall mesmo da fama. Isso, não e tem. Realmente não tem. E eu acho que isso aí ainda tem muito a caminhar. Personagem LGBT mesmo, mulheres lésbicas, homens gays, né? Super-heróis. Não tem essa parte, né? Tanto que já teve o público shippou, né? O Poe com o Finn. Né? E o público queria muito eles dois juntos. O próprio ator que fez o Poe, né? Que é o Oscar Isaac. Ele falou, né? Que ele baseou como se ele tivesse mesmo gostando muito do Finn e tal, na hora da cena, né? Mas não rolou nada e tal. Pelo menos foi melhor eles não terem colocado se fosse uma coisa meio com queerbaiting, né? Então não... se não fosse algo que pudesse ser desenvolvido, né? Mas eu acho, assim, apesar de também não ser uma série, não ser uma franquia, que os filmes tem muito romance. Os filmes não tem muito romance, gente sabe disso. É tudo muito superficial quando se trata de relacionamento. Tirando o episódio 2, que foi um saco, na verdade, aquele filme, por causa do relacionamento. Acho que eles aprenderam. Não, Star Wars não é muito legal ter relacionamento. Vamos deixar. Exatamente. Eu acho que como principalmente esses filmes de agora, né? A gente não tem muito romance, talvez, mas isso aí também não tem muito destaque para casal hétero, mas já é significativo quando tem algum personagem, algum casal LGBT, sim, ali no destaque do negócio. Mas Star Trek faz isso perfeitamente bem, mas rapaz! Mas a gente vai deixar para outro episódio do podcast. A polêmica. O Star Trek é melhor do que Star Wars em termos nessa parte. Porque eles conseguem fazer de forma linda e sutil. E eles foram muito, eles foram vanguardistas nesse sentido. Em vários sentidos, na parte de minoria, sim. Então, quem diz assim, eu não gosto de Star Wars porque tem muitas minorias, eu vou pra Star Trek, é melhor você pensar de novo. Pois senta aqui, deixa eu te contar. Gente, é uma questão sem escapatória, tá, gente? As minorias, elas estão em todos os lugares. Em todos os lugares, porque nós estamos em todos os lugares. É a vida, é normal e vocês precisam engolir. E eu acho que a gente vai terminar dessa linda... A gente tem um textinho aqui, padrão. Aquela, né? A gente tem agora as coisas dos patrocinadores. Mentira, a questão dos nossos patrocinadores, temos grandes patrocinadores. E a gente também tem grandes pessoas aí por trás do Orgulho Contra-Ataca. Não é só eu e o Fernandinho. A gente tem na edição e na produção a Nicole Vieira, que é essa pessoa maravilhosa do povo. A equipe todinha é do povo, tá, gente? O nosso podcast é editado pelo povo e tal. Exatamente. O coordenador de produção é o Marcelo Gomes.
A estratégia digital é o David Varello, a pessoa que está aqui por trás. Ele é a mente que vai dominar o mundo e vai fazer com que o Orgulho Contra-Ataca tenha vários patrocinadores, eu espero, né, David? E na publicação a gente tem o João Vitor Duma. E é isso, Show, gente. Foi muito isso, divertido. Gente, divertido o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E aí fica também aberto para vocês, para as dúvidas de vocês, também para sugestões, né? Então vocês podem entrar lá tanto na plataforma aqui do nosso blog, né? Ou também em algum lugar que eu não sei. A gente ainda não tá muito sabendo, gente. Por quê? Porque a gente tá começando agora, a gente é muito novinho nisso. Tá gente, certo. Mas pra quem não sabe, é a minha primeira vez. É a primeira vez do Fernandinho. A primeira vez a gente nunca esquece. Né? Então é a minha primeira vez no podcast. Espero que vocês tenham gostado. Foi bom pra você? Foi bom pra você, foi bom pra mim. Eu só queria dizer, gente, que no próximo podcast a gente vai ter esse textinho decorado também. Isso, a gente traz bem direitinho, né, pra ficar mas esse lindo. é o primeiro, é o piloto, então... Mas aí conta pra gente, é legal assim, bagunçado? Diz pra gente, a gente... Se organiza, gente, pelo amor de Deus, ou não, né? Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, boa noite, bom dia.